Ela namora um homem casado. Dizem que ele engravidou a amante. Ele morre de inveja do irmão. Essa bem que poderia ser uma fofoca casual sobre um vizinho, uma celebridade, um parente próximo. Mas não são. Nós estamos falando aqui de criaturas muito superiores. Nós estamos falando de deuses e seu lado obscuro. Vem comigo. Seja bem-vindo. Eu sou Boco, o sétimo filho. O lado obscuro dos deuses pagãos. A começar pelo berço da nossa sociedade ocidental, na Grécia, os deuses não só eram muito humanos, como em muitos casos, chegavam a ser perversos. Hera, por exemplo, poderia ser facilmente diagnosticada com psicopatia, caso fosse avaliada por um psicólogo nos dias de hoje. Para começar, o resumo de sua história torpe, Hera era casada com seu irmão, Zeus. Isso porque, como vocês sabem, o incesto era apenas a mais leve transgressão cometida pelos deuses. Hera, na mitologia grega, é a deusa da maternidade e das esposas, a patrona da fidelidade conjugal, representada pela coroa, pela vaca e pelo pavão. Talvez fosse pensando profundamente nos aspectos que envolvem a absoluta fidelidade em um relacionamento que os gregos narravam as histórias da deusa. Hera é ciumenta. Ciumenta não. Ela é possessiva, encapetada. Movido por esse sentimento tão comum em nós, seres humanos, ela cometeu suas maiores atrocidades. Zeus, seu marido, era um deus fanfarrão e colecionava amantes e filhos fora do casamento. E era contra essas amantes e filhos bastardos que Hera derramava sua fúria. Ela tentou, por exemplo, matar o semideus Hércules, que era fruto de uma traição de seu marido Zeus com a mortal Alquimena. Quando acreditava que a amante estava prestes a dar à luz ao herói, Hera tentou impedir o nascimento, amarrando as pernas da mulher grávida. Porém, mal sabia ela que Hércules já havia nascido. Bem, não demorou muito para que ela tentasse mais uma vez se livrar do garoto. E quando ele ainda era um bebê, Hera colocou não uma, mas 2 cobras em seu berço. Mas o que ela não esperava é que o herói era absurdamente forte e destemido e sobreviveu ao estrangular as 2 serpentes, cada uma em uma mão, sendo encontrado por sua ama brincando com os corpos esmagados dos animais como se fossem 2 brinquedos novinhos em folha, quebrados. Mas matar criancinhas não era nem de longe o pior que essa deusa era capaz de fazer. A deusa foi responsável por encomendar os famosos 12 trabalhos a Hércules, que, como vocês devem se lembrar, não eram bem trabalhos, não, mas sim tentativas de assassinato. Outra amante de Zeus, perseguida por Hera, foi Leto, que grávida foi amaldiçoada pela esposa traída de modo que as crianças não poderiam nascer em terra firme. Na água, que era agora o único local possível para o parto, existia uma serpente gigante que perseguia a amante em nome da deusa. O histórico de crimes da deusa é extenso. Outros casos famosos incluem ela ter transformado a jovem Calisto em um urso, porque a moça era muito bonita e Zeus havia se apaixonado por ela, coitada, nem sabia. E claro, não podemos nos esquecer de Dionísio, que foi desmembrado em pedacinhos pelo fato de ter Zeus como pai. Moral da história? O perfil de Hera poderia ser descrito como uma psicopata que tenta matar criancinhas, mulheres grávidas e que desmembra suas vítimas pelo simples fato dela não saber resolver os seus problemas conjugais com o seu marido pilantrão. Né? Quero que Zeus era um pilantrão. Seth. Seth é um deus polimorfo,
representado como um homem com a cabeça de um animal fantástico, o qual eles chamavam de animal Seti. Ele tem um focinho pontudo, orelhas altas, lembra a imagem de um cão franzino, mas com uma cauda bifurcada. Set era o deus egípcio do caos, da seca, da guerra, o senhor da confusão, da desordem, da perturbação. As contravenções de Set atingiram principalmente a sua própria família. Ele é irmão de Osíris, que é o deus da agricultura e da bonança, e que no Antigo Egito era também uma espécie de patrono, que na hierarquia dos deuses era como se fosse o grande faraó, o grande governador do Egito. Por inveja dessa posição do irmão, Set então teria organizado uma festa, na qual todos os convidados eram, na realidade, seus discípulos, disfarçados. Ele convidou Osíris para a comemoração e bolou um plano malicioso. Na festa, ele apareceu com um lindo sarcófago de ouro e anunciou que iria dá-lo de presente ao convidado que coubesse perfeitamente nele. Como parte do plano, o sarcófago havia sido feito à medida exata de quem? Exatamente, Osíris. Enquanto seus servos disfarçados sempre ficavam grandes ou pequenos demais para o objeto, assim que Osíris entrou no sarcófago, ele foi fechado e lançado no Nilo. Ísis, cunhada de Set e esposa de Osíris, saiu em procura do corpo do marido. O deus do caos, ao saber desse fato, foi atrás do sarcófago e, furioso, decidiu esquartejar o corpo do irmão em 14 pedaços, espalhando as partes por todo o Egito. Assim seria muito difícil reunir todas as partes caso alguém tentasse ressuscitá-lo. Vai que, né? Se não bastasse matar o irmão e esquartejar o seu corpo, Set também travou feias batalhas com o seu sobrinho Horus, que passou a exigir o trono do pai. Em um desses confrontos, Set e Horus se transformaram em 2 hipopótamos e entraram nas águas do Nilo para disputarem corpo a corpo pelo trono perante o tribunal dos deuses. Na tentativa de ajudar o seu filho, Ísis atirou uma lança contra as águas, mas atingiu o hipopótamo errado, ferindo o seu próprio filho. Se você achou que Horus era finalmente um cara legal no meio de tudo isso, você achou errado, viu? Com raiva da mãe, ele arrancou a cabeça de Ísis e seu tio Set, não querendo ficar para trás, assim que o encontrou, arrancou os olhos de Horus. Ou seja, era parente mutilando parente, tinha uma festa de fim de ano nessa casa, Deus me livre. Em uma carnificina que eles tratavam como um casinho qualquer de família, uma briguinha, uma treta à toa. Tivastar e Indra. Provavelmente você ainda nunca havia ouvido falar neles. Tivastar e Indra são deuses idolatrados na religião védica histórica. E para quem ainda não sabe, a civilização védica corresponde ao povo que vivia onde hoje é a Índia. Foram os Vedas, que são os livros sagrados védicos, que serviram como base para o que hoje é o hinduísmo e o budismo. Mas boa parte do que era essa cultura e religião se perdeu com o tempo. É por isso que quase não ouvimos falar nos deuses védicos. Indra é considerado o principal deus da mitologia védica. Ele era o deus do trovão, da tempestade e da água. Ele também pertencia à classe de deuses considerados devas, ou seja, os deuses que eram considerados bons e celestiais. Já Tivastar era um Asura, deuses que eram considerados entidades malignas, mas que, dentro da cultura védica, eram muito respeitados. Apesar da natureza oposta dos deuses, o que eu posso te dizer é que nem mesmo na mitologia védica os deuses escapavam de possuir as piores características humanas. Indra, apesar de sua bondade, tinha 2 pontos fracos na vida. Ele era viciado em soma,
uma bebida misteriosa e alucinógena que era consumida nos rituais védicos. E ele também era viciado em mulheres, bem mulherengo ele. Pior que isso, ele gostava mesmo era de se envolver com as mulheres dos outros deuses, querendo confusão, né? Ou seja, ele era o famoso fura-olho do panteão. Por conta dessas características bem pilantrinhas, apesar de ser o principal deus da mitologia, Indra chegou a ser muito ridicularizado na literatura pós-védica. Já Tivastar era o deus artesão, o deus da criatividade. Por ser um asura, ou seja, um demônio, nós não poderíamos esperar muito menos dele. Mas se tinha um sentimento humano que dominava esse deus, esse sentimento era o seu desejo por vingança. Na mitologia védica, Indra acaba cruzando o caminho de Tivastar quando, em um conflito, Indra acaba matando Visvarupa, ninguém mais e ninguém menos do que o filho de Tivastar. Depois de matar seu rival, Indra, para o humilhar, ordenou que um carpinteiro cortasse cada uma das 3 cabeças de Visvarupa para mostrar a todos que ele havia o derrotado, o que, obviamente, foi demais para Tivastar, seu pai. Com o objetivo de vingar a morte do filho, Tivastar decidiu fazer uma espécie de cerimônia ritualística, encomendando a morte de Indra. Ele preparou um altar e realizou sacrifícios. E em meio ao fogo, naquela noite, surgiu um ser pavoroso chamado Vrita, um demônio com aparência de dragão, com cabelos por todo o corpo e um tridente que ardia em chamas. Tivastar alimentou e criou esse demônio para que a criatura ganhasse cada vez mais tamanho e força e pudesse executar seu plano de matar Indra e vingar a morte de seu filho. Agora, imagine só como deve ser a sensação de saber que tem alguém engordando um demônio para ele vir atrás de você. Melhor não mexer com os deuses védicos. Eu tô fora. Loki. Passamos por várias mitologias e é claro que não poderíamos deixar de falar dos podres dos deuses nórdicos, não é? Loki é o deus da trapaça, da mentira, e pode assumir qualquer forma que quiser. Mentirosinho ele, viu? A mitologia nórdica era recheada de histórias que narram os seus mais terríveis podres. Uma delas é especialmente lembrada. Trata-se de quando Loki, movido pela inveja, armou a morte de um dos mais adorados deuses, Balder, filho de Odin e Frigga. Balder sempre disseminou boa vontade e paz por onde passava. Era bonito e inteiramente bom. Por isso, era imensamente amado e querido por todos os deuses. Mas devido à inveja de Loki, que a essa altura já planejava a sua morte, Balder passou a ser atormentado por estranhos pesadelos. Ele sentia que aquilo era um sinal, uma espécie de aviso sobre a sua morte iminente. Ao contar aos deuses de seus sonhos, e que acreditava que algo ruim estava próximo de acontecer, Odin, seu pai, decidiu ir até as sereias do submundo, que eram capazes de ver o futuro para descobrir qual seria o destino do rapaz. E não teve jeito. As sereias confirmaram o fim trágico que estava por vir. Com o objetivo de proteger o seu filho, Frigga, a mãe de Balder, saiu pela terra na missão de obter um juramento de que todos os seres vivos e não vivos jamais fariam mal algum ao adorado Deus. Acontece que Frigga não exigiu o juramento de um único ser da terra, um pequeno ramo de visco, uma plantinha frágil que tinha acabado de nascer. Loki se transformou em uma velha e foi até a casa de Frigga recolhendo da mulher a confissão de que havia deixado o galinho de planta de fora do juramento, uma vez que havia o achado muito frágil e inofensivo. Aconteceu então,
naquele mesmo dia, uma festa entre os deuses com o objetivo de celebrar o fato de Balder estar finalmente seguro. E foi aí que Loki assumiu a forma de uma mulher e propôs uma brincadeira. Ele sugeriu um concurso de arremesso ao Balder, onde todos os deuses convidados pudessem atirar objetos contra Balder, apenas para se divertirem, uma vez que nada na Terra, vivo ou morto, poderia atingi-lo. A princípio, eles atiraram pedras, e elas batiam em Balder e eram ricocheteadas para o alto, sem fazer nenhum mal ao deus. Os deuses foram bebendo seu hidromel e ficando cada vez mais empolgados com a brincadeira. Eles atiravam machados, espadas, flechas, e nada era capaz de machucar ou ferir o bondoso Deus. Thor, empolgado, chegou a atirar até mesmo seu martelo, que também foi incapaz de fazer qualquer mal a Balder. Por fim, Loki aborda Hoder, o irmão cego de Balder, que estava quieto e ali num canto. Ele o indagou porque ele não estava junto com os outros deuses participando da brincadeira, e Hoder explicou que não saberia para que lado atirar para acertar o irmão. Foi então que Hoder, aceitando uma sugestão de Loki, atira um objeto entregue a ele na direção indicada e acerta o irmão com uma flecha feita do ramo de visco. Dessa vez, a flecha que era feita do único ser vivo que não participou do juramento de Frigga atravessou o coração de Balder, que morreu naquele mesmo instante. E Loki, por fim, conseguiu realizar o seu plano. Bom, alguns deuses são cruéis. Mas será que esses sentimentos surgiram com eles? Ou somos nós, humanos, que contaminamos os deuses? Hoje, eu estou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Um beijo grande. Até a próxima. Aliás, se você gostou do tema sobre deuses e coisas assim, fica à vontade de sugerir aqui pra gente. Até a próxima. Tchau. Agora eu vou de verdade.